Olá, pessoal. Hoje nós vamos aqui na nossa aula número 3 tratar do método da dicotomia, ou também chamado método da bissecção. É um método, um entre os métodos, que nós vamos aí estar utilizando para resolver equações não lineares. Bom, na aula passada, eu falei com vocês que para encontrar a raiz de uma função, tá? Ou de uma equação não linear, nós iríamos realizar aí duas etapas, né? A primeira etapa, ela é chamada localização ou isolamento das raízes, tá? Você vai trabalhar com o teorema de Bolzano ou fazendo esboço do gráfico, tá? E para que você vai fazer isso? Para você garantir que no intervalo de A até B contenha uma e somente uma raiz da sua função, tá? Então, na aula passada, nós tratamos aqui desse assunto, tá? Em seguida, eu falei com vocês que, através de um método numérico, nós iríamos proceder o refinamento, tá? Que nada mais é do que, escolhidas as aproximações iniciais do intervalo encontrado na etapa 1, nós vamos melhorar sucessivamente até se obter uma aproximação para a raiz, dentro de uma precisão prefixada, tá? Ou seja, nós vamos melhorar o resultado, diminuindo esse intervalo AB, aproximando ele de x barra, tá? De modo que o f de x barra seja mais próximo possível de zero, tá? Então, na verdade, eu vou estar buscando um x barra, de modo que o f de x barra seja aproximadamente igual a zero. Então, se ele é aproximadamente igual a zero, esse x barra meu aqui vai ser considerado como raiz da minha função ou da nossa equação, tá? Bom, para isso, nós falamos aqui de um teorema, tá? O teorema falava para a gente o seguinte, ó, seja f de x uma função contínua no intervalo AB, se o f de A vezes o f de B for menor do que zero, então existe pelo menos um x barra pertencente ao intervalo que vai de A até B, que é zero de f de x, tá? Sob as condições, sob as hipóteses desse teorema, se f' de x existir e preservar o sinal em AB, então esse intervalo contém um único zero de f de x, tá? Estou fazendo aqui apenas uma revisão do que nós vimos aqui na nossa próxima aula, nossa aula anterior, tá? Que a gente vai utilizar, na verdade, isso aqui na nossa aula de hoje. Bom, então vamos lá. Método da bissecção ou dicotomia. Quando é que você vai usar aqui esse método? Primeiro, seja f de x uma função contínua no intervalo A0 até B0, tal que f de A0 vezes o f de B0 seja menor do que zero, tá? Logo, existe pelo menos um x barra dentro desse intervalo que vai de A0 até B0, tal que f de x barra é aproximadamente igual a zero, tá? Ou seja, esse x barra ele vai ser considerado como zero ou raiz da função. Então, para você utilizar esse método, a primeira coisa que você vai ter que fazer é aplicar o teorema de Bolzano, tá? E verificar que nesse intervalo vai ter uma raiz, tá? Bom, lembrando que a sua função tem que ser uma função contínua, tá? Bom, o método, pessoal, ele vai consistir em reduzir o intervalo que vai de A0 até B0. De que maneira que eu vou reduzir aqui esse intervalo? Eu vou dividir esse intervalo sucessivamente ao meio, até atingirmos a precisão, que é o erro, estabelecido para a raiz, tá? Então, na verdade, aqui é o seguinte, ó, eu vou ter um intervalo que vai vir de A0 até B0, e eu sempre vou dividir esse intervalo ao meio, de modo que, sempre que eu pegar metade da metade da metade da metade, esse intervalo meu AB, ele vai ficar um intervalo cada vez menor, tá? E aí, na verdade, se eu diminuir esse intervalo, eu vou chegar na nossa raiz da função. Bom, se A0, B0, ou seja, se o intervalo que contém a raiz, tá?
Então, o método ele vai determinar uma sequência de intervalos onde todos esses intervalos vão conter a raiz. Então, o que acontece aqui? Ó? A raiz ela vai estar dentro do primeiro intervalo, A0, B0. Tá? Depois, eu vou diminuir esse intervalo e ele vai virar o intervalo A1, B1. De modo que a raiz também vai ter que dar dentro desse intervalo. E aí eu vou diminuir esse intervalo para o intervalo A2, B2, que também vai conter a raiz. Então, na verdade, ó, o intervalo A1, B1 está contido no intervalo A0, B0. O intervalo A2, B2 está contido no intervalo A1, B1, que também está contido no A0, B0. E assim sucessivamente. Então, você tem que saber que cada um desses intervalos aqui, ó, são intervalos que estão contidos nos intervalos anteriores, tá? E são intervalos que, na verdade, contêm a nossa raiz, tá? Então, na verdade, eu estou diminuindo o intervalo de modo que esse intervalo seja cada vez menor e contenha a nossa raiz. Bom, inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir o intervalo AB. Esse intervalo AB que você está vendo aqui, ó, eu vou chegar nesse intervalo através da confecção de um gráfico ou então aplicando o teorema de Bolzano, tá? Então vamos lá. Definiu a primeira etapa. Qual a primeira etapa? Eu achei o intervalo que a função é contínua e que nesse intervalo ele contém apenas uma raiz, tá? Esse intervalo AB, eu vou chamar ele de A0, B0, tá? Então vamos olhar agora aqui, olha. Olhando aqui para o meu gráfico, eu tenho um intervalo aqui, ó, que vai de A até B, e esse intervalo aqui, a minha função corta o eixo X em X barra, que é a minha raiz, tá? Então, esse intervalo que vai de A até B, nós vamos chamar ele aqui, ó, de A0, B0. Então, é o primeiro intervalo que contém a raiz. E aí, definido esse intervalo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar xk. Xk vai ser o ponto médio do intervalo AK, BK. Então, para eu calcular o ponto médio, basta eu somar, na verdade, as coordenadas e dividir por 2. Então, na verdade, o que eu vou obter aqui? Ó? Xk vai ser igual a AK mais BK dividido por 2. E aí, esse K meu aqui, ó, esse índice, ele vai variar de 0, 1, 2, 3, assim por diante, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Eu tenho um intervalo aqui, ó, AB, que eu chamei de A0, B0. Se eu fizer aqui o meu K igual a 0, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou achar o meu X0, que nada mais é do que quem? A0 mais B0 dividido por 2. Quando a gente dividir, tá? A0 mais B0 por 2, eu vou achar o meu X0, tá? Então, na verdade, eu estou pegando a metade desse intervalo, tá? Uma vez que eu acho o meu X0, o que eu vou fazer agora aqui, ó? Calcular o f de X0, tá? Bom, quando eu calcular o f de X0, só vai poder acontecer aqui 3 resultados, tá? Ou ele vai dar positivo, ou ele vai dar 0, ou ele vai dar negativo. Então vamos lá. Se o f de xk for igual a 0, então esse xk é considerado raiz. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, pessoal, olha só. Fazendo o meu k igual a 0, eu vou estar achando que o meu x0, tá? Esse x0 meu, ele é a metade do intervalo AB. Então, só vai acontecer aqui 3 casos, ó. Ou o meu x0 vai cair entre A e x barra, ou então ele vai cair em cima de x barra, ou então ele vai cair entre x barra e B, tá?
Então vamos lá, se você somar o A com B e dividir por 2, você vai estar achando o x0. Aí você vai calcular o f de x0. Se o f de x0 der exatamente igual a 0, que é o sonho nosso, isso nunca vai acontecer de primeiro, né? Você vai falar que esse x0 seu, que na verdade é o xk, ele é a nossa raiz, tá? Do contrário, o que é do contrário? Vamos supor aqui, se o meu x0 cai entre a e x, você vai calcular o f de x0. Nesse caso aqui, ele vai me dar um valor positivo. E aí você vai ver agora que a nossa raiz vai estar entre x0 e b. E aí o que você vai fazer agora aqui? Esse intervalo nosso aqui, AB, ele era chamado de A0, B0. Calculei agora aqui o ponto médio aqui, deu x0, eu vou ter agora um novo intervalo. Quem que é esse novo intervalo meu? Vai ser chamado de x0 e b. Isso se o x0 meu cair aqui, que pelo desenho aqui vai acontecer isso, tá? Mas vamos supor aqui, vamos supor que o meu x0, em vez dele cair entre A e x barra, ele caia, por exemplo, entre x barra e B0. Aí você vai calcular o f de x0. Você vai ver que nesse caso aqui, ele vai me dar um valor negativo. Então, o que acontece aqui? A sua raiz agora, ela estaria no intervalo de A até x0. Aí você iria pegar o intervalo a, x, 0. Então, na verdade, é o seguinte, sempre que você calcular o ponto médio, você vai achar um terceiro valor para x. Por que um terceiro valor? O primeiro valor de x que você tem é A, o segundo valor que você tem para x é B, e o terceiro valor de x que você vai ter vai ser o seu xk. E aí, sempre que você calcular o ponto médio, você vai calcular o f desse ponto médio. E aí você vai calcular depois se ele vai dar 0. Caso contrário, você vai aplicar o teorema de Bolzano no novo intervalo. Então, esse intervalo seu que era AB, que você chamou de A0, B0, ou ele vai ser x0b, ou ele vai ser AX0. E, independente de quem seja ele, você vai renomear esse novo intervalo seu de A1, B1. E vai aplicar novamente o passo que você aplicou no primeiro item, tá? Então, através dessas repetições, tá? E da precisão, nós vamos tomar como raiz o xk mais 1, que nada mais é do que o ponto médio do novo intervalo que você definiu, tá? Então, a brincadeira aqui é essa, você vai pegar, na verdade, o seu gráfico, sempre calcula aqui o ponto médio do seu intervalo. Quando você calcula esse ponto médio, ou ele vai cair antes da raiz, ou vai cair depois da raiz. E aí você vai definir, na verdade, um novo intervalo, tá? Sempre calculando, tá? Com auxílio, na verdade, do teorema de Bolzano. Bom, critério de parada, tá? Quando é que a gente vai parar de fazer as continhas nossas? Aqui eu vou te dar um exemplozinho aqui, que vamos supor que esse intervalo aqui que vai de A até B, eu consegui diminuir ele. Vamos supor que ele chegou aqui nesse intervalo aqui, xk, e esse cara aqui é o xk menos 1. Então, esse intervalo aqui, ele contém a raiz, tá? Então, se eu tiver atingido a minha precisão, o que pode acontecer aqui, olha? Por mais que eu esteja próxima da raiz, se eu pegar qualquer valor de x aqui dentro desse intervalo, por mais que ele esteja próxima da raiz, como essa função minha aqui, ela é uma função que a tangente dela aqui, ela é muito decrescente, tá?
que vai acontecer aqui? Ó? Qualquer valor que eu pego aqui próximo de x barra, você vai ver que o f desse valor, ou seja, o x desse valor associado ao y, ele vai dar um valor que vai estar longe do zero. Tá? Então, o que eu quero te alertar aqui é o seguinte, ó. Às vezes você vai conseguir satisfazer em x, mas você não vai ter um valor que é próximo de zero. Tá? Ou então você vai ter uma situação contrária. Tá? Você vai pegar, por exemplo, aqui, olha, pega esse intervalo aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui de xk e esse cara aqui de xk menos 1. Esse intervalo agora aqui é grande, ó. Se você pegar um valor agora aqui dentro desse intervalo, ó, perceba que esse x que eu peguei aqui, ó, ele agora tem um y que está muito próximo de zero. Então agora aqui está acontecendo o contrário. Qual o contrário? O seu y está próximo de zero, porém o seu candidato à raiz, ele está, na verdade, muito longe dos seus x barra. Tá? Aí o que a gente vai tentar fazer aqui? Ó? Brincar com essas duas aqui possibilidades. Então, na verdade, ó, eu quero definir um intervalo onde qualquer valor que eu pegar dentro desse intervalo, ele vai estar próximo da raiz e, ao mesmo tempo, se eu calcular o y aqui ó, desse valor, ele vai me dar, na verdade, um valor aqui ó, muito próximo de zero. Tá? É o que está acontecendo aqui. Ó. Existe um x dentro desse intervalo, que eu estou chamando aqui de xk, que o f dele é menor ou igual ao erro, que é um valor aqui muito próximo de zero. Tá? E aí é lógico, se eu pegar o xk menos o xk menos 1, por exemplo, esse cara aqui ó, vai ser o meu xk, esse outro aqui vai ser o meu xk menos 1. Se você fizer essa subtração, você vai ter, na verdade, esse intervalo aqui. Ó. Esse intervalo vai ser o nosso erro. Então, quanto menor for esse intervalo, mais próximo a gente vai estar da nossa raiz. Tá? Bom, espero que você tenha acompanhado, na verdade, aqui o que eu quis dizer. Quando a gente for praticar aqui com o exercício aqui, você vai entender claramente aqui o que eu quis te dizer. Tá? Bom, um lembrete, tá? Nós estamos interessados somente nos zeros reais, ou seja, eu quero descobrir raízes que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, sempre que você for trabalhar, você vai pegar a sua calculadora e colocá-la na função rad, tá? Que é a função, na verdade, que radiano. Cuidado com isso aí, ó, tá? Quando você trabalha com funções trigonométricas, você pode trabalhar com radiano ou graus, que é o degree, tá? Então você vai sempre configurar a sua calculadora para trabalhar com radiano. Isso aí é importante, tá? Vamos fazer um exemplo agora aqui do que foi abordado aqui até o momento. Bom, determine a raiz da função f de x é igual a x menos cosseno de x, com um erro menor ou igual a 10 a menos 2, tá? Então, 10 a menos 2, eu quero resolver o exercício aqui, ó, de modo que o meu erro seja menor ou igual do que 0,01. É o que a gente quer fazer aqui, ó. Então, perceba ó, que aqui eu tenho uma função que eu não consigo calcular a raiz dela sem a utilização de um método numérico, tá? Ó? Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Ó? Eu vou fazer minhas duas etapas, os meus dois passos. O primeiro passo aqui que eu vou fazer, ó, o primeiro deles, chama-se isolamento da raiz. Tá? Ó? Isolamento da raiz. Eu posso fazer isso aqui de duas maneiras. Ou eu vou usar uma tabelinha, ou eu vou trabalhar com a confecção de gráficos. Tá? Como eu quero achar aqui a raiz da função, eu vou pegar essa função minha f de x aqui ó, e vou igualá-la a zero. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, x menos cosseno de x é igual a zero. Vou isolar agora aqui umas delas, de modo que eu tenho aqui uma função que eu vou chamar de g de x e a outra de h de x. Então daqui ó, eu consigo escrever que x é igual a cosseno de x. Conclusão que eu tiro daqui, ó,
é que eu posso chamar minha função g de x e posso chamar minha função h de x de cosseno de x. São funções contínuas, tá? Que eu sei fazer o gráfico de cada uma aqui dessas funções. Agora eu vou chegar aqui e vou fazer o gráfico de cada uma. Ó. O gráfico da função g de x igual a x, ele nada mais é do que uma reta, né? Ó? Então você tem que lembrar aqui, ó, que o gráfico de uma reta é dada por ax mais b. Então, comparando aqui, ó, você vai ver que o meu a aqui, ó, é igual a 1 e o meu b é igual a 0. Então, esse gráfico aqui, ó, é uma reta, é a função identidade, tá? O gráfico dela aqui, ó, nada mais é do que a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, essa retinha que você está vendo aqui, ó, nada mais é do que a função g de x igual a x. Tá? Ela passa, na verdade, aqui na origem. Ó. É um esboço do gráfico. Vou fazer agora aqui ó, o gráfico da função h de x igual a cosseno de x. Então, aqui, na verdade, está aqui o meu eixo x, meu eixo y. Eu sei que a função cosseno ela vai estar compreendida entre 1 e menos 1. E eu sei lá da trigonometria que o gráfico da minha função cosseno, ele tem, na verdade, essa cara aqui, ó. Tá, ó. Então, esse aqui, na verdade, é o esboço da minha função cosseno. Uma vez que eu conseguir aqui fazer os dois gráficos, tá? Eu vou juntar isso aqui apenas num único gráfico. Então, eu vou ter aqui, ó, o eixo x, vou ter aqui o eixo y, tá? Vou colocar agora aqui, ó, a minha função identidade e vou colocar agora aqui junto da função identidade o gráfico meu do cosseno, que vai estar entre 1 e menos 1. Quando eu faço o gráfico aqui do cosseno, ó, eu vou perceber que essas duas funções g e h, elas possuem um ponto em comum. Se elas possuem um ponto em comum, existe, na verdade, aqui esse x barra, que é, na verdade, raiz da minha função f de x. Tá? Agora, perceba que o meu x barra ele vai estar, na verdade, na parte positiva, tá? Do eixo x. Então, agora eu vou tentar descobrir qual intervalo que é esse. Então, agora aqui eu vou fazer o seguinte raciocínio aqui. Ó. Eu vou montar uma tabelinha. Vou colocar aqui valor de x e vou colocar aqui o resultado de f de x. Agora, na verdade, eu vou atribuir valores. Eu vou chutar, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o primeiro valor aqui de x, ó, x igual a 0. E vou jogar na minha função f de x. Então, está aqui, ó, f de x vai ser x menos cosseno de x. Vou colocar agora aqui 0. Ó. Aonde tem x, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 0 menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, essa continha aqui vai ficar 0 menos 1. O f de 0, na verdade, vai me dar um valor negativo. Então, eu já descobri que o f de 0 é negativo. Vou colocar agora aqui ó, o valor 1. E vou calcular agora aqui o f de 1. Então, aonde tem x, eu vou colocar 1. Tá? Nesse caso, agora aqui, eu vou ter que usar a minha calculadora. Tá? Vou abrir minha calculadora aqui e vou fazer a seguinte continha aqui primeiro. Ó. Shift, Setup. Vou colocar minha função aqui no radiano, que é o 4. Tá? E vou habilitar também a minha função, no caso aqui da calculadora, para trabalhar com número decimal. Então, só para entender aqui, ó, vou colocar o 0. Então, vai ficar f de 0, vai ficar 0 menos cosseno de 0. É igual a continha deu negativa, ó, tá certinho. Vou colocar agora o 1. Então, vai ficar 1 menos cosseno de 1. Aperta igual. Perceba, pessoal, que a continha deu positiva.
Eu não preciso aqui nem de anotar o valor. A continha deu positiva. Se a continha deu positiva, eu estou utilizando, na verdade, aqui o nosso famoso teorema de Bolzano. O que está acontecendo, então, aqui? Ó? Uma vez que ocorreu a alteração de sinal de negativo para positivo, e uma vez que a função x menos cosseno de x ela é contínua, por quê? A função x é uma reta, ela é contínua, tá? A função cosseno ela é contínua. E soma ou subtração de funções contínuas continua sendo contínua. Então, na verdade, eu já defini o meu intervalo que contém raiz, tá? Então, o que acontece aqui, ó? A minha raiz x barra que eu estou procurando, ela vai estar no intervalo que vai de 0 até 1. Agora eu vou pegar esse intervalo aqui, tá? Que ele tem amplitude. O tamanho desse intervalo aqui de 0 até 1 é 1, tá? Então, na verdade, eu vou diminuir esse intervalo agora aqui, de modo, na verdade, que ele atenda ao meu erro, tá? Então, já descobri aqui que o meu intervalo é 0 e 1. Bom, para eu resolver essa continha aqui, ó, eu vou precisar de usar aqui essa tabelinha, tá? Então, na verdade, aqui é o seguinte, ó, eu tenho a minha função, quero descobrir o meu x barra, que pertence ao intervalo que vai de 0 até 1. Esse intervalo meu aqui, ó, que é o meu intervalo que vai de A até B, eu vou chamar esse intervalo aqui, ó, nada mais, nada menos, de A0, B0. Então, agora aqui, vamos começar a fazer o exercício nosso aqui, ó. Eu tenho aqui o K, que são as minhas iterações. Tenho aqui o meu AK e o meu BK, que vai ser o meu intervalo. Tenho aqui o meu XK, que é a soma de AK mais BK dividido por 2, ou seja, é o ponto médio aqui, né? É a média aritmética entre AK e BK. Tem aqui o F de AK, o F de BK e o F de XK. Isso aqui nada mais é para eu verificar o teorema de Bolzano, tá? E aqui eu tenho, na verdade, aqui as minhas duas situações, onde eu vou verificar, na verdade, o meu erro. Então, aqui, F de XK, ele tem que ser menor ou igual ao erro, e XK menos 1 tem que ser menor ou igual ao erro. Então, vamos lá. A primeira continha que eu vou fazer aqui, ó, é quando o meu K for igual a 0. Se o meu K for igual a 0, eu tenho A0 e tenho B0. Mas A0 e B0 nada mais é do que o meu intervalo inicial. Então, quando eu faço que o meu K é igual a 0, vai ficar A0. Quem que é o meu A0? 0. Quando eu faço K igual a 0, eu vou ter o B0. Quem que é o meu B0? 1. Agora, F de A0. O F de A0 eu calculei na tabelinha aqui anterior, ó. O F de A0 dá negativo e o F de B0 dá positivo. Então, vamos lá. Vou calcular agora aqui, ó, o F de A0, tá? O F de A0 nada mais é do que o F de 0. E eu já calculei isso, tá? O F de 0 aqui deu negativo. Vou calcular agora o F de BK. O F de BK, na verdade, é o F de B0. E B0 é igual a 1, tá? Então, quando eu calculo que o F de 1, essa continha minha aqui deu uma continha positiva, tá? Isso aqui, ó, negativo e positivo, é lá do teorema de Bolzano, que eu calculei aqui no slide anterior. Agora, ó, eu vou calcular aqui o meu XK, mas o K meu não é igual a 0? Eu vou estar calculando que, na verdade, o X0, que nada mais é do que A0 mais B0 dividido por 2. Então, eu vou estar somando, na verdade, aqui o valor dessas duas colunas. 0 mais 1, 1 dividido por 2, 0,5. A primeira continha aqui está fácil, ó. Agora, vou calcular o F de XK. Mas o XK meu é quando K é 0, tá?
Então, vai ficar aqui, ó, f de xk, f de x0. Quem que é o nosso x0? 0,5. Então, agora eu vou chegar aqui, aonde tem aqui escrita a função, ó, aonde tem x, eu vou colocar 0,5, tá? Então, novamente, agora aqui eu vou ter que abrir a minha calculadora, tá? Continha que eu vou fazer agora aqui é a seguinte, ó. Vamos lá para vocês me ajudar aqui, ó. Bom, a calculadora minha está configurada. A calculadora, pessoal, para facilitar para a gente aqui, ó, ela tem uma função chamada de ans, que ela guarda sempre o último resultado da sua continha. Então, por exemplo, aqui, olha, vou somar 0 com 1. 0 mais 1 é igual dividido por 2. É igual. Achei que deu 0,5. Como o último resultado meu aqui foi 0,5, ó, se eu zerar a calculadora, zerei, ó. Se eu chegar agora aqui e apertar a tecla ans e apertar o igual, dá 0,5. Ela grava sempre o último resultado da continha sua. Agora, por que isso aqui é importante? Quando você for calcular agora aqui, ó, o f de 0,5, para você não ficar toda hora apertando 0,5, 0,5, porque você vai ver que aqui tem hora que vai ter uma maior quantidade de casas decimais. Você pode trabalhar com a tecla ans. Então, aonde tem x aqui agora, ó, eu vou colocar 0,5. Mas 0,5 não é igual ao meu ans? Então, vou chegar aqui e colocar aqui assim, ó, ans, tá, ó, menos cosseno de ans. Então, aqui vai ficar, ó, ans menos cosseno de ans. Fecha parênteses. Lembrando que o meu ans é 0,5, tá? Quando eu dou aqui o igual agora, ó, eu já descobri que esse f de xk, que é o f de 0,5, ele me deu um valor negativo. E além dele ter dado um valor negativo, eu sei quanto que vai dar o valor dele aqui em módulo. Então, em módulo, eu vou pegar esse resultado aqui positivo. Então, vamos lá. O f de xk, eu quero saber só o sinal dele. Eu sei que ele é negativo. Então, vou colocar aqui um sinal de negativo e aqui eu vou colocar o resultado dele positivo. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Descobri que essa continha aqui deu negativa e essa continha agora aqui eu vou substituir. Vou pegar 4 casas decimais. 0,3775. Já essa continha aqui, eu não consigo fazer ela ainda. Por quê? O meu k não é igual a 0? Então, aqui, na verdade, iria ficar, ó, x0 menos x menos 1. Não existe esse índice aqui, tá? Então, na verdade, essa primeira continha aqui, ó, para você verificar o erro em x, você não consegue fazer ela, tá? Agora, vamos lá, pessoal. Vou ter que definir aqui agora, ó, o meu novo intervalo. Então, eu tinha o intervalo 0 e 1, tá? Quem que vai ser o meu próximo intervalo agora? Eu vou ter que aplicar o teorema de Bolzano. Perceba o seguinte, ó, você sempre vai pegar o xk, sempre. Então, olha só aqui, olha, o xk não deu negativo? Para o teorema de Bolzano funcionar, o que o teorema fala? Que o f de A vezes o f de B tem que ser menor do que 0. Então, como aqui você já tem aqui um sinal de negativo, o seu outro obrigatoriamente vai ter que ser o positivo. Então, você vai pegar o f de xk com o f de bk. Em outras palavras, o seu intervalo agora não vai ser mais 0 e 1. Ele vai ser o valor que fez a continha dar negativa com o valor que fez a continha dar positiva. Então, vamos lá. Esse negativo seu aqui vai substituir esse negativo aqui, que na verdade é o seu AK. Quem que é o seu AK? 0. Então, esse 0 aqui vai embora, ó. Quem vai entrar no lugar do 0 vai ser o nosso 0,5. Por quê? O f de 0,5 dá negativo. E o f de 1 dá positivo. Então, na verdade, o seu intervalo que era 0 e 1 passou a ser agora 0,5 e 1. Correto?
Agora vamos lá. Vou fazer agora aqui o segundo passo, ó, a segunda iteração. Tá? Já tem um novo intervalo, que é 0,5 e 1. Se você tiver atenção agora, ó, você agora que começa a ganhar tempo. Então, olha só aqui, olha. O seu AK agora não é 0,5, mas você já calculou o F de 0,5. O F de 0,5, ele deu negativo. Então, quer dizer que se você jogar o 0,5 de novo na sua função, ele vai continuar dando negativo, tá? E agora, quem que é o F de BK? BK é igual a 1. Se o F de BK continuou dando positivo, você vai calcular de novo o F de BK, que é 1, ele continua dando positivo. Agora eu vou chegar agora aqui e calcular quem aqui, ó? O X1. Quem que é o X1? 0,5 mais 1. Vou usar então agora aqui a nossa calculadora mais uma vez. Então vou chegar aqui, ó, calcular o ponto médio. 0,5 somado com 1. Dividido, igual, né, ó, dividido por 2. Então essa continha aqui vai dar 0,75. Agora, ó, eu vou calcular o F de 0,75. Aonde tem x, ó, vou colocar 0,75. Só que eu vou usar agora a tecla ANS, para não ter que ficar digitando 0,75. Então agora aqui eu vou fazer a continha aqui, ó. ANS, que é o x, menos cosseno de x, que na verdade é ANS. Fecho, é igual. Olha lá, ó. Então quer dizer que o F de xk, ou seja, o F de 0,75, eu já descobri que ele deu positivo. Tá? Então agora aqui, ó, vou colocar aqui o sinal dele de positivo e vou colocar agora aqui 4 casas decimais do valor dele em módulo, tá? Que foi 0,0185, tá? Agora, ó, perceba que eu vou calcular agora aqui o erro em x. O erro em x, ó, você vai pegar sempre a linha de baixo menos a linha de cima. Então, vou chegar agora aqui e fazer essa continha aqui, ó. 0,75 menos 0,5, essa continha aqui vai dar 0,25. Agora, perceba que nenhum desses dois números aqui, ó, está, na verdade, menor do que 0,01, tá? Então, na verdade, eu continuo aqui fazendo a minha continha. Agora, vamos lá. Para eu fazer aqui a minha segunda iteração, eu vou ter que pegar agora um novo intervalo. Esse novo intervalo, ele sempre vai pegar aqui o f de xk. Então, olha só aqui, ó, o f de xk é positivo. Se aqui deu positivo, eu vou ter que pegar agora um cara que é negativo. Então, o negativo vai estar aqui, ó. Então, em outras palavras, o meu intervalo vai ser o AK, formado agora com o meu XK. Mas quem que é o meu AK? O meu AK é 0,5. Então, aqui vai ficar 0,5. E quem que é o meu XK? O meu XK é 0,75. Então, esse agora aqui é o meu novo intervalo. Agora, vamos lá. F de AK. O F de AK, que é 0,5, eu já tinha calculado. Ele continua aqui negativo. Tá? O F agora de BK. BK não é 0,75? Eu já calculei o F de 0,75 e descobri que ele era positivo. Então, ele continua, na verdade, aqui sendo positivo. Tá? Bom, vou fazer agora, ó, a seguinte continha. Vou somar 0,5 com 0,75 e vou dividir por 2. Então, agora aqui a continha vai ficar o seguinte, ó, 0,5 somado 0,75 igual dividido por 2. Então, essa continha vai dar 0,625. Então, aqui vai ficar 0,625.
5. Vou calcular agora o f dele. Então, vai ficar quem agora aqui? Ó? Vou jogar na função. Então, vai ficar ans menos cosseno de ans. Essa continha é igual negativo. Então, vou colocar aqui o sinal de negativo e vou colocar aqui o valor em módulo positivo. Então, essa continha aqui deu negativa e o resultado dela aqui vai dar 0,1859. Aí, ó, certinho. Bom, comentário, tá? É muito comum que esse cara aqui comece a diminuir e pode acontecer dele aumentar de novo. Não tem problema não, tá? Você vai continuar fazendo essa continha aqui, ó. Então, vamos definir agora aqui o nosso próximo intervalo. A nossa terceira iteração. Vou pegar agora aqui ó, o meu xk. O xk sempre está dentro. Então, aqui deu negativo. Se ele deu negativo, eu vou agora procurar agora por um cara que tem um sinal contrário dele. Então, se aqui deu negativo, eu vou ter que pegar, na verdade, o positivo. Então, vou pegar agora aqui ó, o meu xk. Quem que é o meu xk? 0,625. Então, aqui vai ficar 0,625. E vou pegar agora o positivo, que é o BK. O meu BK, que é 0,75. Bom, o F de AK. O F de 0,625, ele é negativo. O F de 0,75, ele é um número positivo, tá? E aí, agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou calcular agora aqui o ponto médio mais uma vez, né? A média aritmética. Então, vou chegar agora aqui e fazer a seguinte continha aqui, ó. 0,625 mais 0,75 é igual, dividido por 2. Essa continha que vai dar 0,6875. 0,6875. Vou calcular agora aqui o F desse valor. Então, vai ficar quem agora aqui? Ó? Ans menos cosseno de ans. Essa continha vai dar negativo e vou pegar 4 casas decimais agora aqui. Ó. Então, aqui vai ficar negativo 0,0853. Bom, esqueci de fazer essa continha aqui, né? Ó, aqui na terceira linha, eu vou lá no xcal, na terceira linha, e vou fazer agora aqui, ó, esse número menos esse. Pego sempre em módulo, tá? Em módulo. Então, na verdade, vamos fazer a continha aqui, ó. Essa continha aqui vai ficar, ó, 0,625 menos 0,75. E aí você vai ver que essa continha aqui deu negativa, mas eu vou pegar ela em módulo. Então, aqui vai ficar 0,125. E perceba que nessa linha que esses caras aqui não são menores que 0,01. Vou fazer agora essa continha também aqui, ó. Vai ficar iteração 3 menos a iteração 2, ou seja, x3 menos x2. 0,6875 menos 0,625, essa continha aqui, ó, ela vai dar 0,0625. Vamos conferir aqui, ó. 0,6875 menos 0,625. 0,0625, certinho, tá? Agora vamos lá de novo. Vou pegar o meu xk, que é negativo, e o oposto de negativo é o meu positivo. Então, vou pegar agora aqui o meu xk. Quem que é o meu xk? 0,6875. Então, para minha quarta iteração, 0,6875
0,75 com o meu BK, que vai ser 0,75. Vou calcular novamente agora aqui a média aritmética. Então vai ficar 0,6875 mais 0,75 é igual, dividido por 2 é igual 0,71875. 0,71875, tá? Bom, o f de AK ele é negativo, o f de BK é positivo. Vou calcular agora o f de x4. Vou usar agora aqui novamente a tecla ANS. Então vai ficar ANS menos cosseno de ANS. Aperto igual. Essa continha minha aqui deu negativa, tá? Então vou chegar agora aqui, ó. Continha deu negativa. Vai ficar 0,0338. 0,338, tá? Bom, perceba que aqui ainda não ficou menor que 0,01. Vou agora aqui fazer, na verdade, x4 menos x3. Fazendo, então, essa subtração, 0,71875 menos 0,6875. E aí essa continha nossa aqui vai dar 0,03125. Então vai dar 0,03125. Bom, vou pegar o meu xk, que é negativo, e vou pegar aqui o meu BK positivo, tá? Quem que é o meu xk? Xk. Venho cá no xcal. Então aqui vai ficar 0,71875 e o meu BK, novamente, 0,75. E vou para o meu quinta iteração. Então, na verdade, o f de AK, tá? Ele coincide com o f de xk, que deu negativo. O meu f de BK, já tinha calculado ele dá positivo. Agora eu vou calcular a média aritmética. Então aqui vai ficar 0,71875 mais 0,75, divido isso tudo aqui por 2. Vou chegar em 0,734375. Então aqui vai dar 0,734375. Vou calcular agora aqui o f desse valor, né? Então aqui novamente vai ficar ANS menos cosseno de ANS. Essa continha minha aqui vai dar positiva ou negativa. Então, na verdade, eu descobri aqui, ó, que ela dá negativa, tá? Então aqui deu negativo. Vou pegar agora aqui 4 casas decimais em módulo, né? Então aqui vai ficar 0,0078, tá? E procedendo agora aqui com essa subtração, tá? A continha minha aqui vai ficar o seguinte, ó. 0,734375 menos 0,71875. Essa continha minha aqui vai dar 0,015625. Então aqui vai dar 0,015625. Perceba, ó, que o f de xk ele já atende a minha precisão. Ele é menor do que 0,01, tá? Mas no intervalo de x, ele ainda não atende, tá? Então vamos lá. Por aproximação,
tá? Você já poderia falar para a gente que esse xk aqui é a nossa raiz. Mas vamos fazer mais um, tá? Gostoso fazer isso aqui, né? Ó. Então aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. Pega o xk que é negativo, vou pegar agora a parte que tem o positivo. Então, na verdade, quem que vai ser o meu xk? Para a minha sexta iteração. 0,73 43,75, tá? Com 0,75. Vou calcular agora aqui, ó, o ponto médio, tá? Então aqui vai ficar, ó, 0,73 43,75 mais 0,75. Vou pegar esse resultado aqui agora e dividir por 2. Vou chegar em 0,7421, 875. Então, aqui vai dar 0,7421, 875. Tá? F de AK, ele vai dar negativo. O F de BK vai dar positivo. E vou calcular agora aqui o F desse ponto. Tá? Então, aqui vai ficar, ó, ans menos cosseno de ans é igual. Cheguei agora aqui no resultado que é positivo. Tá? E vou pegar agora aqui 4 casas decimais. 0,0051. E vou proceder agora aqui com a subtração de x6 menos x5. Então, aqui vai ficar 0,7421 875 menos 0,73 43,75. Vou chegar aqui no resultado positivo, tá? É em módulo também, mas deu positivo. E vou pegar aqui 4 casas decimais. Então, essa continha minha aqui vai dar 0, vou pegar até o resultado todo, tá? 0,078,125. E aí você vai perceber que tanto esse número 0,0051 quanto o próximo, eles são valores menores do que 0,01. Então, uma vez que esses valores são menores do que o erro, eu tenho, na verdade, que esse valor aqui, ó, que eu encontrei, tá? Ele vai ser considerado como uma raiz para a nossa função. Então, vou chegar agora aqui, ó, e vou escrever aqui, ó, x barra é aproximadamente 0,7421,875. É a nossa raiz aproximada. Espero aí que você tenha compreendido a resolução do exercício, tá? Muita atenção quando você for fazer as suas contas, tá? Para você, na verdade, aí tentar ser um pouco ágil na hora aí de você for montar essa tabela. E muito cuidado com a sua calculadora, ela tem que estar, na verdade, na função radiano. Bom, aqui eu estou te apresentando o verdadeiro gráfico, tal, da função f de x igual a x menos cosseno x. Atenção, tal, que eu peguei só a tela do computador que está aqui nesse pedaço. Essa função aqui, ela tem um comportamento depois fora disso aqui, ó, tá? Pode ser aí que ela vai manter esse padrão dela aqui, mas eu quero que você atente para isso aqui, ó, tá? Então, na verdade, essa aqui, ó, é a raiz aproximada que nós encontramos, tá? Que ela é no valor de 0,7421, 875. Bom, estimativa do número de iterações do método da bissecção ou dicotomia, tá? Essa estimativa aqui, ó, é só um comentário, tal, que você consegue ter uma previsão
de quantas continhas você vai ter que fazer, tá? E aí a continha que você faz é a seguinte, ó. Você tem um intervalo primeiro aqui, ó, A0, B0, depois você tem um intervalo que é a metade desse intervalo, que é o A1, B1, um outro intervalo que é a metade do anterior, que é a metade do anterior, assim por diante. Então, cada intervalinho desse aqui que você está vendo, ele é a metade do intervalo anterior, tá? Então, qual que é o tamanho desse intervalo aqui, ó? Desse intervalo, o tamanho dele. Se você está no 1 e andou aqui até 3, ó, esse intervalo aqui vale 2, a amplitude dele, tá? Então, na verdade, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó. A amplitude aqui desse intervalo vai ser B0 menos A0. E a desse intervalo aqui, B1 menos A1. Só que esse intervalo aqui, ó, é a metade desse intervalo. Então, existe uma relação aqui entre esses dois intervalos. A relação é a seguinte, ó. B1 menos A1 nada mais é do que B menos A dividido por 2. Por que eu coloquei aqui B menos A? Porque B e A, ele é chamado de A0, B0, tá? Então, na verdade, agora o que eu posso fazer aqui, ó? Quem que é o meu B2 menos A2? B2 menos A2 é a metade de quem? De B1 menos A1. Só que B1 menos A1 é B menos A sobre 2. Então, aonde está escrito aqui, ó, B1 menos A1, eu vou substituir B menos A sobre 2. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, quem que é B1 menos A1? B menos A dividido por 2, que você divide novamente por 2. Divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, aqui vai ficar B menos A sobre 2 ao quadrado. Tá? Continuando dessa forma, eu teria que agora chegar aqui nesse intervalo. Ó. Quem que é a amplitude dele? Vai ficar B3 menos A3, que é igual a quem? O anterior, que é B2 menos A2, dividido por 2. Tá? Mas quem é B2 menos A2? B2 menos A2, eu já sei já que ele vai valer B menos A sobre B sobre 2 ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui. Ó. Então, aqui em cima, ó, vai ficar B menos A dividido por 2 ao quadrado, que divide por 2. Repete a primeira vezes o inverso da segunda, e aí você vai ver que vai ficar B3 menos A3 é B menos A dividido por 2 ao cubo. Tá? Bom, tem uma relação aqui de recorrência, né? Perceba que em cima é sempre B menos A. B menos A. E embaixo, quando aqui não tem nada, é 1. Ó. Então aqui vai ficar 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Perceba que é 3, 2 e 1. Então, se você continuar dessa forma, você vai poder escrever que BK menos AK é B menos A dividido por 2 elevado a K. É a formulinha de recorrência nossa aqui, ó. Tá? Então, agora, ó, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Esse K que você está vendo, ele é, na verdade, a quantidade de iterações que você faz na sua continha. E aí, o que eu quero fazer agora aqui? Ó? Eu quero descobrir o valor de K, ou seja, qual que é o total de iterações que eu faço, de modo que esse intervalo aqui, ó, que eu quero, ele tem que ser menor ou igual ao erro. Então, agora eu quero fazer o seguinte, ó. Queremos obter K tal que esse intervalo meu seja menor ou igual ao erro. Mas quem que é esse intervalo aqui, pessoal? Nada mais é do que quem? B menos A dividido por 2 elevado a K. Então, agora eu vou substituir esse valor aqui no meu intervalo. Ó. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. BK menos AK é B menos A sobre 2AK, menor do que o erro. Tá? Vou multiplicar isso aqui cruzado agora aqui, ó, e vou inverter a desigualdade. Vou chegar agora, então, aqui nessa desigualdade. Ó. Como eu quero achar o valor de K, e esse K meu está no expoente,
eu vou utilizar aqui logaritmo. Então, vou chegar agora aqui, ó, aplicar log na base 10 dos dois lados e vou utilizar aqui a propriedade logaritmo. Esse expoente, ele vai vir cá para frente multiplicando, e aí eu vou ter o seguinte, ó, k que multiplica log de 2 na base 10, que vai ser maior ou igual que logaritmo de b menos a dividido pelo erro. Tá? O que eu posso fazer agora aqui? Ó? O que está multiplicando passa para cá, dividindo. Então, eu vou ter aqui, na verdade, ó, que o meu k é maior ou igual que logaritmo de b menos a sobre o erro dividido por logaritmo de 2. Então, essa formulinha aqui que eu acabei de apresentar para você, ela vai te dar, na verdade, a quantidade de iterações em função do seu intervalo AB e o seu erro, tá? Então, no exercício anterior meu aqui, ó, o erro era menor ou igual que 0,01, ou seja, 10 a menos 2. O meu intervalo inicial era 0 e 1, ou seja, o meu A igual a 0 e o meu B igual a 1. Vou substituir aqui, ó, só para você ver o que acontece. Aqui, ó, K maior ou igual logaritmo B menos A. 1 menos 0, essa continha aqui vai dar 1, dividida pelo erro, que é 10 a menos 2. Tá? Dividido por logaritmo de 2. Então, aqui vai ficar, ó, K maior ou igual 10 a menos 2, ó, eu vou jogar para cima. Então, aqui vai ficar, ó, log de 10 ao quadrado dividido por log de 2. Esses dois logaritmos aqui, ó, estão na base 10. Então, essa continha agora aqui ficou fácil, ó. Jogo esse 2 aqui para frente, propriedade logaritmo, 2 que multiplica log de 10 na base 10, essa continha aqui vai dar 1, tá? Dividido por log de 2. Agora eu vou pegar a nossa calculadora e vou fazer aqui a seguinte continha. Vai ficar 2 dividido por log, cadê o nosso log aqui, ó? Log de 2. Quando eu faço a continha minha aqui, ó, deu que o meu K é maior ou igual que 6,64, tá? Então, essa continha minha aqui, que eu cheguei aqui no resultado, ó, ela vai dar K maior ou igual que 6,64. Ou seja, você ia fazer aproximadamente aqui 7 iterações, tá? Então, sim, pessoal, não, mas 7 iteração é muita conta, tá? O que você pode fazer aqui, ó? Pega lá o seu intervalo, que é 0 e 1, e diminui ele um pouco, tá? Sei lá, que, ó, vou colocar aqui 0,2 e 0,9. Você vai diminuindo esse intervalo. Agora, toma cuidado. Você tem que garantir que aconteça aqui uma alteração de sinal, pelo teorema de Bolzano, tá? Cuidado com isso aí, ó. Tá? Já vi muita gente aí diminuir muito o intervalo e diminuir tanto que o teorema de Bolzano não é satisfeito. Cuidado com isso aí, ó, tá? Bom, duas aqui observações, tá? O método da bissecção dicotomia, ele possui uma convergência lenta, tá? Por isso que às vezes você faz aí muitas iterações. Caso o intervalo que contém a raiz for grande, tá? Pode ocorrer um número muito grande de iterações. Aí foi o que eu falei, você diminui o intervalo. E pode acontecer também aqui de você pegar uma aproximação intermediária e descartar ela, tá? É aquele caso que eu falei com você aqui, ó. Às vezes o f de xk ele vai diminuir, vai aumentar, né? Então, quando ele começa a aumentar muito,
você acaba deixando de pegar um que dá um valor menor, tá? Estou me referindo ao y, tá, pessoal? Todo x tem um y. Então, quando o f de xk dá pequeno, próximo de zero, é sinal que esse cara é raiz, tá? E a outra observação aqui que é muito importante, tá? Ele sempre vai convergir para a solução, sempre. Então, o que quer dizer isso aqui? Sempre que você resolver exercício utilizando o método da dicotomia, ele vai convergir para a sua solução, tá? O único problema aí é que às vezes você vai ter que fazer muita continha, tá? Mas ele é um método muito bom porque a convergência dele, ela é garantida, tá? Bom, aqui está a bibliografia tal, que eu utilizei aí, na verdade, nessa aula. Esses livros aqui são ótimos livros. Além desses livros aqui, existem outros livros também muito bons, tá? Você fique aí à vontade aí para estar pesquisando aí, além desses livros, outras bibliografias, tá? Espero aí que você tenha acompanhado aí o raciocínio da aula, a resolução do exercício. Desejo aí a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.